Boa noite, pessoal. Tudo bom? O som tá bom para vocês? Podem me sinalizar se o som tá bom? Vocês me ouvem bem? Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? O áudio tá bom? Ótimo. Perfeito. Guardar mais um minutinho enquanto o pessoal tá entrando. Muito bem, então. 19h30, pontualmente. Vamos começar. Bom, pessoal, primeiramente, muito boa noite para vocês que estão acompanhando aqui a nossa segunda live dessa sequência aí de várias lives desse projeto que nós agora estamos encampando. Lives exclusivamente destinadas a falar sobre a atividade notarial e registral. Assuntos dos mais variados dentro desse campo, dessa temática, vertidos aí para todos os desdobramentos que esse ramo do direito envolve, né? Seja voltado para tabeliães, para registradores, para construtoras, incorporadoras, investidores, corretores de imóveis, advogados, enfim, todas as pessoas que estejam inseridas nesse meio, né? Cidadãos em geral, pessoas que estejam inseridas nesse meio e tenham uma afinidade ou um interesse sobre o direito notarial e registral, tá bom? E uma das coisas mais importantes quando a gente trata do direito notarial e registral, pessoal, é a gente falar sobre a qualificação registral. Quem já é mais próximo da atividade, quem já é mais íntimo da atividade, vai saber que qualificação registral é o nome técnico que nós damos para o que popularmente se chama de análise, ok? Todas as pessoas que se dirigem aos cartórios, às serventias extrajudiciais, quando protocolizam seus títulos, quando prenotam seus títulos, desejando com a prenotação daquele título que aquele documento ou aquele título aceda a registro, e a gente aqui falando de registro lato sensu, né, ou seja, atos tanto de registro como atos de averbação, nós passamos necessariamente pela chamada qualificação registral, certo? Então, retornando aqui. Das próprias corregedorias, através de seus normativos estaduais, tem o período aí inicial dos primeiros 15 dias. Geralmente os primeiros 15 dias são destinados à qualificação registral, à análise do título. Para quê? Para que haja possibilidade que tenha pelo menos 15 dias para solucionar essa pendência, ok? Mas a gente vai já chegar nessa parte. Primeiro vamos explicar aqui qual é a natureza jurídica da qualificação registral, certo? A gente falou, pessoal, na nossa live passada sobre princípios registrais, e um deles era o princípio registral da legalidade. Quando a gente pensa em qualificação registral, a gente pensa, sim, claro, em todos esses princípios registrais, mas a gente pensa principalmente no chamado princípio da legalidade. Por quê? Porque, veja, o notário e o registrador, mas principalmente falando aqui sobre a qualificação registral, falando sobre o registrador,
O registrador, gente, é vinculado a esses princípios registrais e estando vinculado ao princípio da legalidade, ele está vinculado àquele princípio que diz que somente pode o delegatário dos serviços públicos, né, no caso o registrador de imóveis, só pode agir dentro daquilo que a lei permite. É um pouco diferente da lógica do direito privado, que diz que tudo aquilo que a lei não proíbe, permitido está. Não é a lógica do direito público. O direito público diz que só é permitido aquilo que está especificamente disciplinado em lei. Então, baseado nesse princípio registral, que é o princípio da legalidade, é o primeiro passo que deve ser utilizado para o registrador de imóveis utilizar desse princípio para qualificar os títulos que ingressam na averbação como atos de registro, certo? Bom, então, gente, a validade desse registro, né, seja ato de averbação, seja de registro, ele vai depender da validade do título e do negócio jurídico que derem suporte a esse título. Então, veja, quando eu falo aqui de análise da legalidade pelo registrador, certo, gente? E vejam, quando eu estou falando aqui sobre registrador de imóveis, sobre registrador, eu não estou falando só sobre registrador de imóveis. Hoje já é pacificado que essa qualificação registral que a gente aqui está falando, que mais na frente vai dar aso à nossa discussão aqui sobre suscitação de dúvida, essa qualificação registral que eu estou falando não é só para registrador de imóveis, tá? Essa qualificação registral é tanto para registrador de imóveis, como registrador civil das pessoas jurídicas, registrador civil das pessoas naturais, registrador de tipos e documentos, ok? Então, assim, o que há de ser observado, o que há de ser analisado pelo registrador é a validade do registro, certo? Ou seja, essa validade do registro dependerá explicitamente da validade do negócio jurídico e, por consequência, do título que dá suporte a esse negócio jurídico firmado, certo? Então, veja, um dos objetivos do registrador de imóveis, quando faz a qualificação registral, é impedir o ingresso de títulos que sejam nulos ou anuláveis, certo? É impedir, vou repetir, o ingresso de títulos nulos ou anuláveis, certo? Desde que, aí atenção para vocês anotarem aí, desde que isso se trate de vício intrínseco ao título, certo? Ó, vou repetir. O registrador visa a impedir o ingresso de títulos nulos ou anuláveis, desde que se trate de vício intrínseco ao título, certo? E não o vício extrínseco ao título. Por quê, gente? Porque o vício extrínseco ao título, como nós haveremos de discutir daqui a pouco, ele só pode ser verificável a partir de um julgamento dentro do judiciário, onde sejam produzidas provas, onde sejam colhidos depoimentos, onde se verifiquem causas alheias, causas que não são perceptíveis a olho nu. Causas que não sejam perceptíveis quando da análise daquele título. Exemplo, eu não posso verificar, ao analisar uma escritura pública ou analisar um contrato bancário de compra e venda com alienação fiduciária que entra para registro, eu não tenho como analisar, por exemplo, se aquele contrato foi firmado através de dolo. Se houve uma ameaça para as partes contratantes naquele título para que ele fosse firmado. Então, esses detalhes que fogem ao que está deitado no papel, ao que está lavrado naquele documento que chega à qualificação registral daquele registrador, ele não pode ser objeto da qualificação registral, certo? Então, repetindo aqui pela terceira vez, é uma das obrigações do registrador de imóveis é obrigação do registrador, quando do ingresso do título para a qualificação registral, verificar nessa qualificação registral se esse título padece de algum tipo de nulidade ou anulabilidade, porque é uma das obrigações dele, é um dos objetivos, evitar que ingressem títulos nulos ou anuláveis, certo? Desde que se trate aí esse vício de um vício intrínseco ao título, certo? Bom,
Uma outra questão também muito importante ser pontuada aqui, pessoal, é que nenhum título, vou repetir, nenhum título está isento de qualificação. Como assim nenhum título está isento de qualificação, Bruno? Olha, numa serventia, num cartório extrajudicial, não entram só, não ingressam apenas títulos particulares, certo? Títulos privados, como escrituras públicas, de compra e venda, ou de doação, ou de dação em pagamento, enfim, ou contratos bancários de compra e venda com alienação fiduciária, ou cédulas bancárias, não. Ingressam também documentos advindos ou do judiciário ou de órgãos públicos administrativos. Então, eu, registrador de imóveis, tanto posso receber um mandado judicial, um ofício judicial, ou um ofício judicial com força de mandado, ou seja, um documento judicial, entra na serventia uma determinação judicial, como também posso receber, por exemplo, uma ordem, uma solicitação advinda de algum órgão administrativo, ou seja, da Receita Federal, ou do Serviço de Patrimônio da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, enfim. Certo? Então eu tenho 3 tipos de título que dão ingresso, podem dar ingresso na serventia. Os títulos particulares, certo? Os títulos judiciais e os títulos administrativos, certo? Nenhum deles está isento de qualificação. Bruno, então qual vai ser a diferença entre a qualificação registral de um título particular de um título judicial, por exemplo? Bom, a diferença, pessoal, é que nos títulos judiciais o registrador ele não pode adentrar ao mérito das decisões. O mérito das decisões sempre deverá obrigatoriamente ser respeitado, certo? Então a qualificação desse título, a análise desse título por parte do registrador, ela vai estar circunscrita aos elementos formais desse título. Mais uma vez, relembrando aqui o comecinho da nossa transmissão. Mais uma vez, o registrador se valendo do princípio da legalidade, como princípio primeiro para essa parte da qualificação e de todos os outros aspectos registrais, dentro desse princípio da legalidade, ele vai verificar sobre a legalidade daquele título, se aquele título atende todos os elementos formais e então, atendendo todos os elementos formais, ele estará apto a registro. Se, ao contrário, não representar a totalidade, não atender, melhor dizendo, a totalidade desses elementos formais, aí sim, por obrigação, por expresso cumprimento do seu munus funcional, o registrador tem por obrigação qualificar negativamente esse título e devolvê-lo para que sejam satisfeitas aquelas exigências. Repetindo, nenhuma dessas exigências pode dizer respeito ao mérito da decisão judicial. Exclusivamente dirá respeito aos elementos formais, certo? Então, mais uma vez tocando nesse ponto, ao realizar a qualificação registrária, cabe ao oficial de registro examinar os elementos extrínsecos do título, ou seja, aqueles elementos de ordem formal, percebida pelo sentido da visão. Olha que importante, pessoal, aquilo que eu falava para vocês, aquilo que é perceptível a olho nu, né? Pois a sua atividade é de cunho administrativo e sua atuação se limita à legalidade estrita. Que legalidade estrita é essa? O princípio da legalidade, ou seja, baseado no direito, na regra do direito público que diz tudo aqui somente será permitido aquilo que a lei disser como expressamente permitido, certo? Então, vamos lá, não serão objeto da qualificação registrária, né? Não serão objeto dessa análise, por exemplo, coisas, como já disse aqui, como dolo, coação, ameaça. Então, esse tipo de vício que não seja perceptível na leitura do título, certo? Aquilo que não está inserido no próprio texto do título, não está inserido na própria documentação do título, esses vícios eles não serão objeto da análise, não serão objeto da qualificação registral, ok? Bom, só para dar um exemplo aqui para vocês, gente, do que seria aqui na qualificação registral dos títulos judiciais, o que seria algo verificável. Por exemplo, é muito comum os mandados judiciais ou os ofícios com força de mandado chegarem nos cartórios, chegarem nas serventias
com qualificação incompleta das partes, por exemplo, certo? Então, se você, por acaso, parte interessada ou advogado, verificar isso ainda antes de ser expedido esse documento judicial para a serventia, por favor, tome atenção em solicitar que aquela vara judicial providencie a correção, providencie a retificação daquele documento, para que ele não precise voltar e assim você acabe perdendo tempo. Se eu estou falando aqui com um registrador de imóveis, ou um registrador civil, enfim, algum registrador, a minha mensagem é obrigação, não é faculdade, é obrigação sua, quando da qualificação desse título, apontar esse tipo de falha. Por quê? Porque ele se trata de uma formalidade. Esse título judicial ele não está atendendo a um tipo de formalidade. O que é? A especialidade subjetiva, a qualificação das partes, certo? Que devem ingressar na matrícula para fins de publicidade, dando aí atendimento a um outro princípio, que é o princípio da publicidade registrada, certo? Então, voltando aqui para um exemplo, eu vou ler o 239, artigo 239 da Lei de 6.015, Lei de Registros Públicos, que diz o seguinte, ó: as penhoras, arrestos e sequestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, aí vamos lá, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. Vejam aqui, gente, que só nessa parte do 239 eu estou vendo 4 exigências. Alguma delas diz respeito ao mérito da ação? Não. Então, o que está sendo aqui discutido para a qualificação do registrador, no caso um registrador de imóveis, é se aquele mandado chegou ao cartório cumprindo a determinação de conter no seu texto o nome do juiz, o nome do depositário, o nome das partes e a natureza do processo. Ok? Um outro exemplo, além desses dois que eu já dei, quando se trata de uma ordem de cancelamento, né, uma ordem de cancelamento de algum ato existente na matrícula, e o juiz ele não indica qual ato ele está determinando o cancelamento. Isso também é motivo de devolução. Por quê? Porque ele não está dando conhecimento ao registrador de qual ato ele deseja que seja cancelado. Novamente, ele está discutindo a questão meritória daquela ação? Não. Ele está tão somente pedindo ao juiz que cumpra uma formalidade daquele documento que lhe chega para qualificação. Certo? Uma outra parte aqui interessante também que tem para a gente discutir, pessoal, é sobre a qualificação do registrador, que chama qualificação registral, mas não só ela. A qualificação que o registrador faz de alguns títulos que não são elaborados por tabelião de notas. Se eu estou falando de uma escritura que chega para registro, exemplo, uma escritura de compra e venda, uma escritura de dação e pagamento, uma escritura de doação, um inventário, enfim, algum ato que foi lavrado por notário, né, por tabelião público, eu não faço a chamada qualificação notarial, porque essa qualificação já foi feita pelo notário. O que seria uma qualificação notarial? Quando o notário, quando o tabelião elabora um título público, elabora uma escritura pública, o que ele vai fazer? Vai fazer a qualificação notarial. Então ele vai qualificar as partes, ele vai qualificar aquele negócio, ele vai, ao qualificar as partes, sejam elas físicas ou jurídicas, vai colocar toda a qualificação que a lei exige sobre elas. Se elas forem representadas, dirá que instrumento de representação está dando poderes à pessoa constituída para tal. Ela qualificará o imóvel, ela qualificará e dirá sobre todas as certidões apresentadas, todos os documentos apresentados, todos os tipos de impostos incidentes e guias respectivamente pagas, enfim. Isso será motivo da qualificação notarial, ok? Só que eu preciso que vocês tenham em conta, pessoal, que alguns documentos, apesar de serem documentos privados, têm força de escritura pública. Um exemplo muito corriqueiro: os contratos bancários de compra e venda com alienação fiduciária. Então é muito comum que as pessoas comprem imóveis e financiem
através de empréstimos bancários. E esses contratos, por decorrência expressa de lei, eles têm força de escritura pública, certo? São os contratos lavrados dentro do SFH, também tem os contratos dentro do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, enfim. Fato é, esses instrumentos, apesar de instrumentos particulares, têm força de escritura pública. Bruno, mais algum exemplo além desse? Sim, contratos de promessa de compra e venda, contratos, mesmo que celebrados entre particulares, né? Entre eu e algum de vocês, por exemplo, um contrato que diga respeito sobre garantia de alienação fiduciária, enfim, todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são documentos particulares, documentos celebrados entre particulares, mas que têm força de escritura pública, ingressam na serventia com esse poder, certo? Bom, nesse momento, vejam, pessoal, que ao qualificar esse título, o registrador está se deparando com um documento, está se deparando com um título que não foi lavrado por um notário, não foi lavrado por um tabelião de notas. Ele não é um documento público, ele não é um documento onde se porta fé pública. Por quê? Porque, repetindo, não foi um documento elaborado por um delegatário de serviços públicos, não foi elaborado e lavrado por alguém que tenha fé pública, ok? Então, para esse tipo de documento, apesar de ele poder ingressar na serventia, poder ingressar no cartório e ter acesso a registro, nesse momento o registrador de imóveis fará uma qualificação dupla. Não só ele fará a qualificação registral, mas antes dela, ele necessariamente fará a qualificação notarial. Então, sobre todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, ele verificará, por exemplo, se as partes estão sendo representadas por alguém, se essa representação se dá por procuração, ele tem que verificar sobre aquela procuração. Se a parte está sendo representada por um dos seus sócios, um dos seus administradores, ele tem que verificar também sobre a respectiva documentação. Ele tem que verificar se a qualificação das partes está completa, se as partes qualificadas, por exemplo, como casadas, se aquele regime de bens está apontado corretamente. Enfim, a qualificação que seria feita pelo notário quando da elaboração de uma escritura pública, essa qualificação será feita pelo registrador. Então veja, qualificação registral é a qualificação feita pelo registrador, mas especificamente em alguns casos, como eu estou dando o exemplo aqui para vocês, o registrador, para além da qualificação registral, pode ter que fazer também a qualificação notarial, certo? Uma dica que eu deixo aqui para vocês, pessoal, existem aí vários trabalhos, vários escritos sobre qualificação registral. Particularmente eu gosto muito de um do Flausilino, que é registrador de imóveis em São Paulo. Ele é o registrador do primeiro registro de imóveis da capital, de São Paulo. Então, se vocês procurarem ali no Google por qualificação registral e colocarem o nome dele, Antônio Flausilino, vocês identificarão ali um trabalho muito bom, é bem esclarecedor. Então, seja você notário, seja você registrador, seja você advogado, seja você corretor, enfim, alguém interessado nessa área, você terá aí um trabalho de grande excelência preparado aí por uma das pessoas que mais entende de registro imobiliário no país, certo? Bom, passando aqui ainda sobre a parte da qualificação registral, pessoal. A qualificação registral, ou seja, a análise que a gente tanto está debatendo aqui, ela só pode ter dois caminhos. O melhor deles, que é o que a gente espera, né, que é a qualificação registral positiva. Então, o que é a qualificação registral positiva, Bruno? É aquela que você recebe o ok do registrador. É aquela que, estando tudo absolutamente ok, aquele título acederá a registro. Ok? Isso é o que todos nós queremos quando levamos um título a registro, né? Que ele siga a registro, que ele não tenha pendências, que ele não tenha exigências. Por outro lado, eu tenho a possibilidade da chamada qualificação negativa. O que é a qualificação negativa? Justamente o contrário. Quando aquele título, por algum motivo, não está apto a registro. Então, será exposto mediante uma nota devolutiva, né,
Existem vários nomes aí, nota devolutiva, nota de impugnação, enfim. Nota de exigências, né, a depender do cartório, a depender do estado, isso pode receber diferentes nomes. Certo? Sempre que você ouvir um desses, seja nota devolutiva, nota de devolução, nota de impugnação ou nota de exigências, é o quê? Aquilo ali é o documento pelo qual o registrador está devolvendo a você o título, elaborando ali para você por escrito todas as exigências, certo? Por quê, pessoal? Porque assim diz o artigo 198 da Lei 6.015, certo? Que lei é essa? A Lei 6.015, a Lei 6.015 é uma lei de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, certo? Então, o artigo 198 vai exigir que quando a qualificação registral seja negativa, essa qualificação obrigatoriamente essas exigências ou essas pendências deverão ser apontadas obrigatoriamente por escrito, certo? E aí a gente passa para a segunda parte do nosso estudo de hoje, certo? Que é para onde eu vou após a qualificação negativa. Porque assim, se a gente está falando de qualificação positiva, pronto, encerramos o assunto, né? Pelo menos de uma forma mais superficial. Mas se eu estou falando de qualificação negativa, aí eu necessariamente estou falando de uma outra hipótese. Dentro da qualificação negativa, aí eu vou me subdividir em duas hipóteses. Primeira hipótese, ou eu cumpro as exigências, certo? E aí aquele título segue para registro. Ou, segunda hipótese, eu tenho a possibilidade de solicitar, de requerer ao registrador que suscite dúvida, certo? Então, a partir de agora, quero que vocês prestem atenção redobrada, porque a gente vai falar de um procedimento no registro de imóveis, mas que também é comum a todos os outros registros, que é o procedimento de suscitação de dúvida, certo? Eu peço atenção especial aqui de vocês, gente, porque é muito comum que se tenha dúvida. Olha, tem um trocadilho, né? Se tenha muita dúvida sobre suscitação de dúvidas. Por quê? Porque muitas pessoas acham, gente, que isso é um ato de liberalidade, um ato de faculdade ou um ato próprio do registrador sem que haja provocação. Então vamos lá, vamos colocar cada um no seu lugar, vamos colocar as coisas bem explicadas. A suscitação de dúvida, pessoal, só existe nesse cenário, só existe dentro do cenário de uma qualificação negativa. Ou seja, a pessoa apresentou um título para registro, esse título foi qualificado negativamente, ou seja, foram apontadas pendências ou exigências para que aquele título possa ceder a registro, ou foram apontadas incongruências, enfim, ou seja, foi colocado por escrito, através de uma nota devolutiva, a impossibilidade do registro daquele título. Ponto. Esse é o primeiro ponto, então sabemos exatamente em que cenário nos encontramos. Dentro desse cenário, se eu não concordo com essas exigências, eu posso requerer ao registrador que suscite dúvida. Então veja, o registrador, gente, só age nesse caso mediante provocação. Ok? Lembram quando a gente falou dos princípios registrais na live passada e nós falávamos do princípio da instância ou do princípio da inércia? Ou seja, que o registrador ele precisa ser provocado para que ele haja. Pronto, nesse caso não é diferente. Para que haja suscitação de dúvida, eu preciso que a parte interessada, ou seja, a parte que protocolizou aquele título, que requereu a feitura daquele ato de registro ou de averbação, para que ele, dentro desse cenário de qualificação negativa, então, baseado naquela nota devolutiva, ele solicite ao registrador que suscite dúvida ao juízo competente. Bruno, quem é esse juízo competente? É o juiz da vara de registros públicos, onde haja vara de registros públicos. Bruno, e onde não houver vara de registros públicos? Aí o juízo competente é o juízo da direção do foro. Ok? Então, retomando, só há que se falar em suscitação de dúvida em caso de nota devolutiva por razão de uma qualificação negativa. A parte não está concordando com as exigências, então a parte solicita ao registrador que suscite dúvida, certo? Então vejam, a parte vai solicitar ao registrador, então esse
registrador provocado, atenção, não tem a faculdade de solicitar essa suscitação de dúvida, de requerer essa suscitação de dúvida. Ele tem a obrigação de suscitar a dúvida ao juízo competente. Então vejam, a partir do momento que foi provocado, obrigatoriamente esse registrador terá que suscitar a dúvida ao juízo competente, certo? Por que eu faço essa ressalva aqui, pessoal, da questão da provocação? Porque algumas pessoas, registradores ou não, acham que quando ele tem dúvidas sobre um determinado caso, ou mesmo que ele já tenha qualificado aquele título, a parte ainda discute com ele sobre a possibilidade, existe uma dúvida sobre aquilo, que ele deve, sem provocação da parte, então, para resolver aquela celeuma, mandar aquela discussão para o juízo competente. Não, não funciona assim. Sem provocação da parte interessada, não há que se falar em suscitação de dúvida, certo? E aí, pessoal, falando especificamente de suscitação de dúvida, eu tenho a indicar para vocês aqui um trabalho excelente, certo? De um registrador de imóveis do estado do Rio de Janeiro, certo? Da cidade de Volta Redonda, que é o Eduardo Sócrates, tá? Que tem o mesmo nome do pai, certo? O pai dele era juiz de direito no estado do Rio de Janeiro. O Eduardo é registrador de imóveis e, na verdade, essa cartilha que ele disponibiliza na internet é uma atualização do livro do pai dele. Então, se vocês colocarem assim, suscitação de dúvida ou dúvida registrária e digitarem também IRIB, certo? IRIB, vocês vão conseguir acesso gratuito aí a essa cartilha sobre a suscitação de dúvida, tá bom? Então, eu gosto muito de sugerir esse material, pessoal, porque, na minha opinião, atualmente é o material mais completo para quem está querendo saber sobre suscitação de dúvida. Então, vamos lá. Qual é a natureza, do que se trata a suscitação de dúvida? Pessoal, a suscitação de dúvida, apesar de ser um procedimento que corre numa vara judicial, ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo, ok? Ele não tem natureza judicial, ele não faz coisa julgada material, certo? Então vamos lá, vou repetir, ele corre numa vara judicial, ele tramita numa vara judicial, mas ele não se trata de um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo. O Leonardo está pedindo para eu repetir aqui o nome do autor, né? Então anota aí, Leonardo. É Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho. Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho. Se você colocar o nome dele e digitar a dúvida registrária, IRIB, você vai ter acesso a essa cartilha, tá bom? Na minha opinião, é indiscutivelmente o melhor trabalho disponível no momento, certo? Então vamos lá. A dúvida, o procedimento de dúvida, como eu estava dizendo, é um procedimento administrativo que corre numa vara judicial, mais especificamente ou na vara de registros públicos, onde haja a vara de registros públicos, ou numa vara de direção do foro, onde eu não tenha a vara de registros públicos, certo? Então, veja, a suscitação de dúvida será esse procedimento, então, através do qual a parte terá requerido ao registrador que leve aquela dúvida até o juiz para que o juiz possa dirimir aquela dúvida, certo? Então pensem sempre assim, ó, quem suscita a dúvida não é a parte interessada, certo? A parte interessada, ela requer ao registrador que suscite dúvida ao juízo competente. Então, na verdade, o suscitante é o registrador. Por que isso é importante de eu saber, gente? Para que eu entenda o resultado da suscitação de dúvida. Se uma suscitação de dúvida for procedente, quem terá tido razão nessa suscitação de dúvida? O registrador, porque é ele que suscitou a dúvida, mediante provocação da parte interessada, ok?
Então, vou repetir. A parte interessada provocou o registrador, mas o registrador é que suscita a dúvida. Ele é o único que tem competência para suscitar essa dúvida. Então, suscitante por ser ele, quando a dúvida é julgada procedente, certo? Então é porque o juiz deu razão a ele, registrador. Por outro lado, se a dúvida é julgada improcedente, é porque a parte que tinha provocado o registrador, a parte que tinha dúvida sobre aquele procedimento, sobre aquela negativa do registrador, então a ela foi dada razão, certo? Bom, Bruno, como é que eu entendo esse procedimento? Onde é que ele está previsto? Ele está previsto na Lei 6.015, a partir do artigo 198. Ó, vou até ler para vocês aqui. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indica lá por escrito. Do que ele está falando? Da nota devolutiva. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, tem essa questão também, gente. Ou ele pode não concordar com a exigência do registrador, mas também ele pode estar impossibilitado de cumprir aquela exigência. Será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte, vamos lá. No protocolo, o oficial anotará à margem da prenotação a ocorrência de dúvida. Por que isso é importante? Porque enquanto a dúvida estiver tramitando, a matrícula imobiliária a qual aquela dúvida disser respeito, ela fica, digamos, bloqueada para que qualquer outro título seja registrado nela. Todos os outros títulos que chegarem posterior àquele que está sendo, onde está sendo discutido, sobre o qual está sendo discutida a dúvida, todos eles ficarão aguardando na fila. Então, a prenotação, a dúvida, ela estende o prazo da prenotação, porque ela suspende, né, aquela prenotação, certo? Então, enquanto a dúvida estiver sob tramitação, enquanto a dúvida estiver pendente de decisão do respectivo juízo, né, tudo aquilo que entrar para protocolo, tudo aquilo que entrar para prenotação vai ficar aguardando na fila até que seja resolvido aquele caso, certo? Perante o juízo competente. Passo número 2. Após certificar no título a prenotação e a suscitação de dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. 3. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando esse apresentante para impugnar essa dúvida já lá na vara de registros públicos, né, ou na vara de direção do fórum, a depender se esse local tem ou não vara de registros públicos, no prazo de 15 dias, certo? E certificará o cumprimento do disposto nesse item anterior, né, remetendo então ao juiz competente as razões da dúvida acompanhadas do título. Se vocês acompanharem os artigos seguintes, o 199, o 200, 201, 202, enfim, vocês verão que será ditado nesses artigos subsequentes todos os procedimentos, todo o passo a passo do procedimento de dúvida, certo? Então, a natureza jurídica da dúvida, mais uma vez, é uma natureza jurídica de âmbito administrativo. Então, ao falarmos sobre essa questão, pessoal, ao afirmarmos que eu estou necessariamente tratando aqui de algo de natureza administrativa, tem um ponto muito importante. Essa sentença do processo de suscitação de dúvida, ela não faz coisa julgada. O que quer dizer isso na prática? Isso quer dizer que se eu, parte interessada, não me conformar com aquele resultado, e mesmo tendo apelado daquela sentença, porque eu posso apelar, tá? Só a parte interessada pode apelar dessa sentença. O registrador não. Vou já explicar por quê. Mesmo tendo apelado dessa sentença, ela se manteve. Bom, eu não encerro aquela minha discussão ali. Eu posso, aí sim, através de uma ação judicial própria, discutir rigorosamente a mesma questão, certo? Então, repisando aqui, a suscitação de dúvida não faz coisa julgada. Então, por não fazer coisa julgada, ela
permite à parte interessada que rediscuta rigorosamente a mesma questão mediante ação judicial própria. Aí sim, eu já não estou mais falando de um procedimento administrativo, estou falando de um procedimento judicial, certo? Quem tem legitimidade para requerer a suscitação de dúvida, pessoal? Bom, aqui eu chamo a atenção para vocês para dois artigos, o artigo 199 e o artigo 202. Por quê? Olha a redação do 199. O 199 diz o seguinte, ó, se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item 3 do artigo anterior, será ela ainda assim julgada por sentença. Agora prestem atenção no que diz o artigo 202. Da sentença poderão interpor apelação com os efeitos devolutivo e suspensivo o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Certo? Bom, gente, uma das dúvidas que se tem sobre quem é a parte legitimada a solicitar essa suscitação de dúvida, né, gira em torno de basicamente 3 pessoas. Quem seria essa pessoa interessada? A pessoa apresentante e um terceiro interessado. Bruno, mas apresentante e parte interessada não são a mesma pessoa? Podem não ser. Vou dar um exemplo. Você é o comprador de um imóvel, certo? E você está comprando esse imóvel através da sua empresa, uma pessoa jurídica. E você pede para o seu motoboy ir até o cartório e apresentar aquele título para registro. Então vai aparecer como apresentante o fulano de tal, certo? O José da Silva, o seu motoboy, ou mesmo o corretor de imóveis, por exemplo, certo? Que te auxiliou nessa venda, nessa compra, melhor dizendo. Ele será o apresentante. Ele é interessado nessa dúvida? Ele tem interesse nessa ação? Não, ele não tem interesse nesse procedimento. Tá? Então, uma das questões que tem que ser avaliadas é se essa pessoa é um mero apresentante ou se ela tem efetivamente, comprovadamente, interesse nessa suscitação de dúvida, nesse procedimento, né? No encampamento desse procedimento. E o terceiro interessado? Bom, o terceiro interessado, pessoal, pode ser uma pessoa que não esteja diretamente vinculada àquele título, que pode gerar suscitação de dúvida, mas sobre aquilo que está disciplinado naquele título, ele pode vir a ser alguém afetado por uma decisão decorrente da suscitação de dúvida, certo? Então esse terceiro interessado, a priori, também teria possibilidade de suscitar a dúvida ou, pelo menos, apelar da sentença da suscitação de dúvida, caso ele seja prejudicado, caso não concorde com essa sentença. Bom, falando sobre partes legitimadas, pessoal, é importante que eu fale aqui sobre uma questão processual, certo? Já que a gente está falando de um procedimento que, apesar de administrativo, é um procedimento, ou seja, a gente tem regras processuais devendo ser obedecidas. Então, veja, eu falei para vocês que quando se trata de apelação, certo? A apelação é cabível da sentença de suscitação de dúvida, só pode apelar, pessoal, quem é parte interessada, e por ser parte interessada, quem tem legitimidade processual, certo? Veja, o registrador, ele não é parte interessada. Logo, ele não tem legitimidade processual para recorrer. Mas como assim? Não existe lide, então, sobre isso? Não. O procedimento de dúvida, ele não é um procedimento litigioso, certo? Não é um procedimento de natureza contenciosa. E a única parte interessada e a única parte legitimada, na verdade a única parte, na acepção técnica do termo, na acepção técnica processual do termo, é a parte interessada. A parte que solicitou aquele registrador que suscitasse a dúvida. Por que o registrador não tem interesse no processo? Porque ele não tem legitimidade processual, não tem legitimidade processual para requerer, por exemplo, apelar. Ele não tem interesse no resultado daquela suscitação. Ele não é prejudicado pelo resultado daquela suscitação, certo? A não ser exclusivamente nesse caso que eu vou mencionar, que é o quê? Se
a sentença dispuser de forma prejudicial para aquele registrador sobre emolumentos, por exemplo. Não sendo esse o caso, eu estou diante aqui de uma total ausência de legitimação desse registrador como parte do processo. Ele não tem interesse processual, logo não tem legitimidade processual, certo? Então, vejam, gente, o registrador ele não é parte na acepção técnica processual do termo parte, ok? Não tem interesse processual. Bom, uma outra questão também que eu tenho para falar para vocês, essa dúvida é muito recorrente, é a chamada dúvida inversa. Antes de falar sobre dúvida inversa, eu vou falar sobre o 198, né, o artigo 198 que eu li há pouco para vocês, da Lei 6.015. Vejam, pessoal, que o disciplinamento dessa questão da suscitação de dúvida deixa muito claro, através da Lei 6.015, que a parte solicita ao registrador que suscite dúvida ao juízo competente, certo? Esse é o único procedimento previsto na Lei de Registros Públicos. Porém, houve, no decorrer dos anos, uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial que é aceita por alguns estados, certo? Não são todos os estados, de pessoas que, ao invés de darem cumprimento a esse regramento da Lei 6.015, acabavam entrando com a suscitação de dúvida direto na vara de registros públicos, certo? Como se lá fosse, como se esse, na verdade, fosse o caminho correto, certo? Alguns juízes começaram a fazer o quê? Por questão de economia processual e celeridade processual, começaram a não devolver esses processos. E aí intimavam o registrador para que o registrador que expusesse as suas razões que embasassem aquela dúvida. Então a isso foi se dando o nome de dúvida inversa. Então a dúvida inversa é quando, em vez de a parte interessada requerer ao registrador que suscite dúvida ao juízo, ela própria vai até o juízo da vara de registros públicos, ou onde não haja, vai diretamente à vara de direção do foro, encampa esse procedimento, e daí o juiz é que vem solicitar informações ao registrador de imóveis. Como eu disse, esse procedimento ele não está previsto na Lei 6.015, mas algumas consolidações estaduais prevêem a possibilidade. São Paulo, por exemplo, prevê a possibilidade, o Ceará prevê a possibilidade, mas alguns outros já não admitem essa possibilidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, não admite a chamada dúvida inversa, né? Um outro ponto também interessante de falar aqui com vocês, pessoal, é uma dúvida que algumas pessoas têm sobre o cabimento ou não cabimento de mandado de segurança contra esse ato do oficial ao qualificar negativamente o título, certo? Gente, vejam, o mandado de segurança, ele diz respeito ele visa contra, ele vai contra um ato, né, supostamente ilícito de uma autoridade pública, certo? Vejam, não há ilicitude aqui do registrador quando qualifica o título. Ele está tão somente dando prática, né, a uma funcionalidade sua, a uma obrigação funcional sua. É dever dele qualificar aquele título. Então, se você, parte interessada, não concorda com a qualificação, não é o mandado de segurança próprio a questionar essa questão posta pelo registrador como impeditiva do registro. O que você tem como arma contra essa qualificação negativa é o procedimento de suscitação de dúvida. Tá? Então, não é cabível aqui, respeitadas as posições respeitada a posição em contrário, não é cabível, né, o mandado de segurança contra o ato do registrador de imóveis, ou do registrador, enfim, que qualificou negativamente o título. Tá? O remédio processual, procedimental para isso é a suscitação de dúvida, certo? Já tratei aqui da competência do juízo, né, para processar isso, mas vou repetir, é a vara de registros públicos, onde haja vara de registros públicos, e onde não houver esse tipo especializado de vara, que seja então a vara de direção do foro, certo? Uma dúvida decorrente disso, pessoal, é se a suscitação de dúvida envolver a união. Então, olha só, olha que questão interessante.
acho que a maioria vai pender para a resposta, né, no sentido de dizer assim, olha, tem que ser na Justiça Federal, então. Veja só, pessoal. Repetindo aqui, voltando lá para o princípio da nossa explicação sobre suscitação de dúvida. A natureza jurídica desse procedimento importa muito nessa resposta. Lembram que esse procedimento aqui não é um procedimento contencioso e que, principalmente, ele não é um procedimento de natureza judicial, ele é um procedimento de natureza administrativa. Então, ainda que a suscitação de dúvida envolva a União, o procedimento de suscitação de dúvida tramitará em um desses juízos que eu falei para vocês, ou seja, vara de registros públicos onde houver, vara de direção do foro onde não houver a vara de direção do foro, ou seja, na justiça estadual, certo? Agora, se eu estiver tratando de um procedimento onde a União pretenda reverter essa decisão, essa sentença da suscitação de dúvida, mas aí veja, por meio de um procedimento judicial, aí sim, aí eu saio do âmbito da justiça estadual e eu vou necessariamente para a competência e para o âmbito da justiça federal. Entenderam? O que vai me dizer sobre a competência da justiça estadual ou da justiça federal, mediante a participação da União nesse procedimento, é a natureza jurídica desse procedimento, certo? Bom, dúvida decorrente de ordem judicial. Como eu falei para vocês, gente, os títulos judiciais não estão isentos de qualificação registral. Porém, o que é muito comum de ocorrer é o título judicial não chegar necessariamente mediante a apresentação de um particular, mas chegar diretamente da vara, certo? E aí o registrador se deparar com a necessidade de qualificar aquele título. Veja, a partir desse momento, ele, além de fazer a qualificação, ele terá que comunicar aquele juízo que emitiu aquela ordem, que emitiu aquele despacho ou sentença, né, aquele ofício ou mandado, enfim, sobre as impossibilidades, sobre os impeditivos legais de se praticar aquele ato registrado, certo? Então, especificamente nesse caso, gente, esse juízo tomará a ciência e se entender que mesmo diante daqueles impeditivos colocados, explicitados pelo registrador, ele ainda assim determinar que o faça, veja, a função do registrador já está cumprida, ele já está eximido de sua responsabilidade, porque ele alertou aquela autoridade judiciária sobre os impeditivos e a autoridade judiciária, mesmo ciente daquela questão, disse, olha, estou ciente, mas ainda assim cumpra-se, ok? Então, o que não pode é o registrador receber o título, perceber que aquele título tem impeditivos, né, aquele título judicial tem impeditivos, e pensar assim, poxa, não vou devolver esse título porque ele é uma ordem judicial, então ela tem que ser cumprida, senão eu vou estar incorrendo em crime de desobediência. Não. Você, registrador, não vai estar incorrendo em crime de desobediência. Muito ao contrário, você poderá ser responsabilizado se praticar um ato que reconhecidamente não poderia ter sido praticado sob esse argumento de que se tratava de uma ordem judicial. Não. A sua primeira providência teria necessariamente que ser a qualificação registral. A Candice está perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva, certo? E estão me perguntando também se a custa para o interessado quando feita a solicitação. Olha, não é gerado custa, tá? Não é gerado custa para requerer a suscitação de dúvida. Mas se houver a geração de custas, né, desse procedimento, geralmente elas são geradas ao final e aí elas correm por parte do interessado, tá? Bom, então pessoal, não sei se não tiver ficado claro, pode por favor mandar a pergunta novamente. E repetindo aqui, se vai ficar salva, certo? Tanto no Instagram como depois, acho que amanhã ou no mais tardar, depois de amanhã, em 24 ou 48 horas eu vou subir para o meu canal no YouTube, certo? Então veja, pessoal, ao você enviar esse ofício para o juízo
que emitiu aquela ordem, veja, esse juízo pode não ser um juízo da vara de registros públicos, certo? Esse juízo pode ser um juízo da vara civil, ou uma vara trabalhista, enfim. Mas você tem a obrigação de expor esses motivos para ele, para o juiz. Né? Se eu estou falando aqui de um diálogo entre a vara judicial e o registrador de imóveis, direto, sem que tenha havido sem que esse título tenha sido levado pela parte interessada, né? E aí o juiz, tomando ciência daquilo, terá basicamente dois caminhos. Ou concordar com o registrador e mandar que sejam satisfeitas aquelas exigências, ou então dizer-se cientificado sobre aqueles impeditivos, mas mesmo assim determinar que o registrador cumpra aquilo ali. Né? Gente, sobre regularização desse título. Esse título, vamos supor que a gente já está no decorrer aqui da suscitação de dúvida. Se a parte verificar que é mais vantajoso para ela, ou que ela pode regularizar aquele título no decorrer do procedimento de suscitação de dúvida, é possível ela fazer isso? Sim. E aí aquele procedimento perde o objeto, né, e encerra-se a suscitação de dúvida, mesmo antes da sentença, e ela pode ser feita desistência daquele procedimento em razão dele ter perdido o seu objeto. O Guto está perguntando se no estado de São Paulo, para o pedido de suscitação, é necessário o depósito dos valores devido pelo ato de registro. Veja, são duas coisas distintas, tá, gente? Quando vocês prenotam um título, quando vocês protocolizam um título no registro de imóveis, você necessariamente tem que já deixar pago o chamado depósito prévio. Isso é decorrente aí do artigo 14, tá, da Lei 6.015, que diz expressamente, isso vai ter em todas as consolidações, invariavelmente, você vai ter que obrigatoriamente deixar pago aquele chamado depósito prévio. O Matheus está perguntando, voltando ao assunto da prenotação, um prazo máximo. Veja, Matheus, necessariamente a suscitação de dúvida terá que ser requerida, terá que ser feita dentro do prazo da prenotação, que são os 30 dias, né, a partir da data da feitura da prenotação, e quando for suscitada a dúvida, aquele prazo se estende ali até o dia que vier a decisão, né, a sentença. Então a sentença, se for procedente, foi dado razão ao registrador de imóveis, ao registrador, né, melhor dizendo, seja ele de imóveis ou registrador civil, enfim. E se ele se a dúvida for julgada improcedente, ou seja, não foi dada razão ao registrador de imóveis, então o que fará? Aqueles documentos serão reapresentados pela parte interessada e então junto com a decisão do juiz, né? Então será feito o registro, ok? Então, se existe prazo máximo para ser estendido? Não. Isso vai depender obrigatoriamente do tempo que o juiz levar para julgar, certo? Sobre recursos já falei, né? Intervenção do Ministério Público, pessoal, porque já está acabando aqui o nosso tempo da live, certo? Por se tratar de uma matéria de direito público, certo? Então, necessariamente a gente vai ter a intervenção aí do Ministério Público, certo? A Candice está perguntando se foi improcedente, né, ou seja, se a parte tiver razão, se o registrador deverá pagar algum valor à parte. Olha, se houver, pela Lei 6.015 não, tá? Porque aí nós estamos falando necessariamente da autonomia do registrador de qualificar o título. O que ele não pode fazer é qualificar um título sem colocar a respectiva fundamentação jurídica para aquilo, tá? Ele tendo fundamentado corretamente, né, ou seja, tendo fundamentado ali mediante sua convicção, ele não está incorrendo em nenhuma prática ilícita, tá? Mas você deverá verificar no normativo do seu estado se há alguma disposição nesse sentido, tá bom? Gente, então eu reforço aqui para vocês o material do Eduardo Sócrates, tá? Tá aí disponível na internet, digitem dúvida registrária IRIB, certo? O primeiro ícone que vocês vão ver é o trabalho do Eduardo, tá? É um trabalho excelente, certo? Agradeço muitíssimo aí pela participação de todos vocês nessa live de hoje, tá? E aguardo vocês na próxima semana, mesmo dia e mesmo horário, tá? Faltando 20 segundos para acabar, o notário pode pedir a suscitação de dúvida. A Maria Cláudia está perguntando. Vou tirar essa dúvida lá no meu Instagram, senão não vai dar tempo aqui da gente encerrar, tá bom?
Forte abraço para todos vocês, continuem me acompanhando e até a próxima.